Nós estamos aqui em Cachoeira do Campo, no nosso retiro do clero nesse ano de 2017, e vamos agora então conversar com o irmão Epifânio. Quem é o irmão Epifânio? Bem, olá, eu sou um religioso, jesuíta, irmão, ou seja, um consagrado com os votos de pobreza, castidade e obediência, que vive uma vida comunitária com outros jesuítas, morando dentro de uma missão, de uma residência. Temos orações em comum, temos espaços em comum, e eu diria que o irmão Epifânio hoje é alguém que mescla dois grandes apostolados, a educação e a espiritualidade. Estou hoje responsável por ajudar em um colégio no cargo de gestor e levar ali adiante a missão dos jesuítas e da Companhia de Jesus no Ipiranga, em São Paulo, ao mesmo tempo em que, nos tempos em que a agenda permite, eu consigo também ajudar em retiros espirituais, em exercícios espirituais ao povo de Deus. Irmão Epifânio, qual é a atualidade dos exercícios espirituais de Santo Inácio? Qual que é a atualidade desses exercícios? Bom, nós temos uma grande característica que os exercícios surgiu na Companhia de Jesus quando a Companhia de Jesus surgiu. Ou seja, o próprio fundador da ordem foi o que elaborou esse método de oração, esse modelo de oração. Então, algo que já dura 500 anos, e tem mais ou menos 500 anos, e tem essa proposta duradoura, servindo para todo o mundo, e de fato todo o universo, qualquer país que reza os exercícios espirituais se sente encontrado ali. Eu diria que a atualidade dele está na figura central de Jesus. Rezar os exercícios é rezar duplamente a vida de Jesus e a nossa vida, não em paralelo, mas como uma união. E como Jesus é sempre novo, como a mensagem do reino é sempre renovada, e os exercícios bebem da fonte evangélica, da fonte do Cristo, do nosso Messias, para poder utilizar-se disso através de 370 exercícios espirituais, a atualidade poderia ir por aí. É novo porque o Cristo é sempre novo. Irmão Epifânio, o que significa rezar a própria agenda? Essa foi uma provocação que eu fiz ao clero aqui de Divinópolis e me interessa muito que a gente tome as nossas atitudes corriqueiras como momentos místicos. Muitas vezes a nossa agenda, aquilo que de fato fazemos, é a agenda concreta, é aquilo que compramos ali nas livrarias e colocamos, que é terça-feira, 12 de maio, pela manhã. Tenho reunião, assembleia, tenho um evento, está amanhã livre, tenho um trabalho, tenho que escrever um texto, que essas coisas, tenho que preparar homilias, que essas coisas se tornassem não eventos de agenda, eventos civis ou sociais, mas que houvesse uma mística ali e que a gente olhasse com os olhos de Deus em oração qual é a nossa realidade concreta, a factível, a realizada, não a projetada, aquela que, olhando a nossa agenda, eu sei que no dia 9 de setembro de 2017 eu vou realizar tal evento. Como isso se dá de uma forma de outro olhar, não simplesmente como um evento civil ou social, mas colocar mística, talvez rezar a agenda, a provocação feita num dos pontos de oração colocados para o clero de Divinópolis era essa. Ao rezar a agenda, dar uma mística maior aos eventos cotidianos. Irmão, de onde lhe veio a ideia das cartas bíblicas presentes no seu livro que estão sendo aplicadas aqui no retiro, durante este retiro do clero? A proposta do retiro em si, que eu pensei e que foi também consensuada com os que ajudaram a organizar o retiro, é colocar um tema muito próprio, aprender de Jesus Mestre. E aí eu fui delineando como se daria a programação, como seriam feitos esses passos para aprendermos de Jesus Mestre, e vi que um livro que eu escrevi no ano passado serviria para isso. O livro chama-se Cartas para Reformar a Vida, e são personagens bíblicos que mudam de vida após a intervenção divina, após milagres em sua história. Eles tinham um projeto de vida que vira outro reformado. Então a proposta do retiro, quando falamos de aprender de Jesus Mestre, é centralizar a pessoa de Jesus, ou a mensagem do reino, porque algumas cartas são também do Antigo Testamento, como foi a carta inicial de abertura do retiro, era a carta de Eliseu para o seu clã, partindo da proposta da vocação de Eliseu, onde o profeta Elias o coloca com o seu manto de profeta. Então a dinâmica das cartas vem muito daí. Rezar o que não está dito,
O texto bíblico ele é muito rico e ele pode ter continuidades, reverberações. As cartas seriam isso. Personagens bíblicos que não têm necessariamente voz naquele momento do texto, a quem a gente dá voz e o que eles diriam. É uma carta poética, é uma carta imaginativa. O que diria Livius Dursus para Pôncio Pilatos, por exemplo? E seria aquele general romano que pediu que o seu soldado fosse curado por Jesus. Essa foi também um dos temas de oração colocados no retiro. Então, a partir de uma citação bíblica, que é o que devemos meditar, contemplar, entrar na cena, também se pode meditar a partir dessas cartas. Então, a motivação da construção do texto era dar voz àqueles que não tinham necessariamente voz no texto bíblico em si, e nem precisavam ter. O texto bíblico tem uma intuição e intenção muito própria, que é passar a mensagem do Evangelho, do Reino por Jesus, mas podíamos dar uma volta a isso, e foi o que um pouco eu tentei fazer, colocando essas cartas nesse retiro, para que a gente também fizesse a nossa própria oração, motivado pela oração e mensagem de outros personagens. E o que nós podemos aprender então com esses personagens? É muito variado, porque são 33 cartas nesse livro e 13 são do Antigo Testamento e 20 do Novo Testamento. O que significa que tem voz feminina, tem voz de jovens, voz de adultos, voz de idosos, voz de santos mais conhecidos, como São Paulo, por exemplo, uma carta que São Paulo poderia ter escrito ao sumo sacerdote, quando ele recebe cartas, então, para a aprovação de perseguir os que seguiam o caminho, os cristãos. Então ele recebe cartas e ele manda uma carta ao sacerdote, por exemplo. Então tem voz, à medida que tem voz de São Paulo, tem carta de São Paulo, cartas imagéticas, repito, que São Paulo poderia ter escrito, também tem cartas muito ocultas, de gente que a gente talvez passe despercebido ao ler o trecho bíblico ou ao fazer uma homilia, e aí eu penso que os personagens podem nos ajudar nisso. São personagens muito diversos, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, idosas, que o Evangelho tem essa riqueza, o próprio texto bíblico como um todo, já que também tem cartas do Antigo Testamento, tem essa riqueza, que cada personagem poderia ser também eu, ali me colocando, eu também me expondo e me relacionando com Jesus ou com Deus mesmo através de uma escrita direta para Ele, direcionada a Ele. E a oração não é outra coisa, né? É a conversa nossa direta com Deus, direcionada a Ele. Irmão Epifânio, e qual seria a aplicação, ou qual o modo de aplicarmos os exercícios espirituais de Santo Inácio junto ao nosso povo, nas nossas comunidades? Um pressuposto, algo que já nos ajuda de imediato, é termos a grande certeza e alegria que o povo reza. Essa é a primeira coisa. Não está em jogo se o povo reza ou não. Sim, o nosso povo de Deus reza e sabe rezar, e gosta de rezar. Talvez então os exercícios sejam um instrumento para que essa oração se torne mais personalizada, digamos. Porque à medida que aprendemos na catequese certas dimensões da nossa fé, quando vivemos a nossa realidade, isso pode se distanciar um pouco, em que o cristão, o católico, que vai à igreja, que participa dos sacramentos, que tem até uma vida eclesial, faz meio que uma barreira ao chegar no trabalho, no estudo, na vida social, nas relações com a família, e meio que torna isso dois ambientes em separado. E é justo o contrário. A igreja, a religião, os exercícios estão para nos ajudar a ser melhor pessoas em Deus, aonde Deus não estaria tão presente se não fosse a nossa presença lá. Então, eu acho que os exercícios têm essa grande validade para você, que, como povo de Deus, reza a partir da sua realidade concreta. Levar os exercícios para o povo de Deus, exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nos ajudaria nisso, a ver como tornar orante um ambiente que seria profissional, ou só familiar, ou só de lazer. Como aquilo pode também nos ajudar a ver Deus em todas as coisas. Os exercícios ajudariam basicamente nisso, como um instrumento para ajudar o povo a ver Deus em todas as coisas. Irmão Epifânio, deixe também para nós o seu contato. Muito bom. Antes de tudo, dizer que esse livro foi uma aposta da Edições Loyola. É uma editora da Companhia de Jesus, e ela então colocou esse livro no mercado. Ele pode ser sim
vendido e comercializado a partir do próprio site. Se a gente coloca Cartas para Reformar a Vida, conseguimos encontrar Irmão Epifânio Barbosa, Irmão Marcos Epifânio, conseguimos então ver na internet como adquirir esse livro. Fica a dica que é um livro que pode sim ajudar-nos a rezar melhor com mensagem de outros profissionais, de outros personagens, com mensagem de outros personagens bíblicos, assim como nós também fazemos parte da história do povo de Deus. Então o contato que eu deixo é esse, o das edições Loyola, para que a partir desse livro vão conhecendo um pouco melhor o que eu tentei comunicar desde umas inspirações tidas em oração sobre as cartas poéticas. E contatos pessoais, caso alguém visite o Ipiranga, lá em São Paulo, que é um bairro onde está o colégio que eu atuo, sintam-se muito convidados e bem-vindos a pessoalmente tomarmos um cafezinho e colocarmos um dedo de prosa.